Vamos aos assuntos do TV Com Tudo Mais de hoje? Terça-feira é dia do quadro Eu S.A. e nós vamos falar de uma grande personalidade empresarial e saber o que ela tem para nos ensinar. E nós começamos o TV Com Tudo Mais de hoje com o quadro Eu S.A. Recebendo mais uma vez a coach Carolina Linhares. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Carolina, é importante que tenhamos ícones, sempre uma referência assim em nossas vidas? É super importante não ter mas ter alguns, né? E é incrível como a gente pergunta para as pessoas quem são os ícones dela, né? E as pessoas não sabem dizer quem são as referências de personalidade para que elas pautem o seu crescimento. E é de suma importância a gente ter personalidades que nos referenciam em termos de sucesso, em termos de qualidade profissional, para que a gente possa seguir os passos delas, né? Sem dúvida. Hoje você traz uma referência empresarial pra gente. Exatamente. Eu li uma revista e eu considero ele como um dos meus ícones, que é o publicitário Nissan Guanais. Ele escreveu como é que ele conquistou sucesso na vida. Ele deixou várias dicas, então, para as pessoas que estão iniciando ou que já estão no meio da sua carreira, para que elas possam se desenvolver, e ele trouxe as experiências que ele passou. Esse é ele, aqui esse na foto. Ele, exatamente. Eu penso que muitas pessoas conheçam ele é realmente uma referência na publicidade, né, nacionalmente, até internacionalmente. É um cara que construiu uma carreira muito sólida e é um empresário de sucesso também, e eu penso que ele tem muitas coisas aí para ensinar, e eu trouxe algumas dicas dele para que a gente possa então entender o que é aproveitar dicas de ícones para que a gente possa utilizar como referência para a nossa vida, para a nossa carreira. Vamos lá. Então, a primeira dica que eu entendi como uma dica interessante foi quando ele disse que ele errou muito na vida, né? Então, eu penso que é importante realmente errar rápido, mas tomar o caminho certo rápido também, né? Então, ele diz assim, se a gente puder acertar com o erro dos outros, é óbvio que é o melhor caminho. Mas é também muito importante que a gente possa errar para acertar. Inclusive, eu tenho um amigo que é um grande empresário e ele diz assim, a principal pergunta que eu faço numa entrevista de seleção com um candidato é: qual foi o seu erro? E geralmente as pessoas se embananam nessa pergunta, porque querem mostrar somente o lado bom, né? Positivo. O que eu vou falar do meu erro, né? E ele disse, eu adoro que as pessoas errem, porque eu adoro saber como é que elas arrumaram o erro. Então o Nissan exatamente fala nesse sentido, erre rápido, mas tome o caminho certo rápido também, né? Uma outra dica que ele nos traz, a próxima então, é o seguinte: ele comenta que enquanto ele era jovem, ele foi observando quem eram as pessoas que faziam sucesso. E ele disse que geralmente as pessoas que faziam sucesso, que eram referência para ele no mundo empresarial, são pessoas que praticavam bastante exercício físico. E é incrível, se a gente for parar para pensar, hoje em dia também vários empresários bem-sucedidos são empresários que fazem esporte físico. Destinam um tempo do seu dia, né, para prática de atividades. Por quê? Porque a partir do momento que tu faz um exercício, tu soa, tu ganha musculatura, tu ganha resistência. Autoestima melhora. Autoestima melhora. E isso lá no mercado de trabalho, lá no nosso dia a dia, a gente precisa de tudo isso. Sim. A gente precisa suar, a gente precisa ter resistência, a gente precisa ter fôlego. E o exercício ajuda muito nesse sentido. E a gente vê que hoje grandes maratonistas no Brasil são grandes empresários, executivos e assim por diante. Então, faça exercício e tenha mais resistência para o trabalho. O próximo, então, desenvolva sua intuição e veja o que os outros não vê. Ele comentou o seguinte, que quando ele está apenas de olhos abertos, ele geralmente se engana. Hoje em dia, ele aprendeu que fechar os olhos, sentir e ouvir de olhos fechados faz muito mais sentido, né? Então, uma dica que fica é a questão de desenvolver a intuição. Veja o que os outros não veem. Quando a gente fala em intuição, as pessoas às vezes levam para um lado religioso e assim por diante.
Até acho que tem um lado de espiritualidade, né? A intuição. Mas a intuição é também a gente se conectar com o nosso eu, né? É a gente conseguir encontrar o nosso centro. Equilíbrio, né? harmonia. O equilíbrio, harmonia. E muitas vezes esse eu que a gente está desfocado, que a gente não está centrado, tem muito a nos dizer. Então, é importante também para quem quer cuidar da sua carreira, cuidar da intuição. Legal. Uma outra, então, foi muito bacana isso, encontre uma parceira ideal ou um parceiro ideal e desfrute de um coaching permanente. O que seria isso? Ele comenta, né, que ele tem um casamento duradouro, que é muito importante, que a mulher dele é uma executiva bem colocada no mercado também, e o quanto que ter encontrado essa parceira ideal, que é uma parceira que tem a ver com o mundo dele, faz com que ele tenha um coaching permanente. O que é isso? Uma pessoa que está sempre motivando ele, uma pessoa que está sempre desafiando, ajudando ele a se vender melhor. E isso é de fato importante. A gente pensar em ter ao nosso lado uma pessoa que de uma certa forma combine com os nossos ideais. E acrescente também na vida profissional, né? Exatamente. Além da pessoal. Na verdade, uma parceria. Quando a gente fala de um parceiro ideal, exatamente uma parceria de vida, né? É uma pessoa que tu possas contar, tanto pessoal quanto profissionalmente. Uma outra dica, então, saiba escutar e aproveite a ideia dos outros. Ele colocou, num trecho da entrevista, o seguinte, que muitas vezes ele faz coisas maravilhosas com ideias que não são deles. Aí ele disse, às vezes a ideia é de um garçom, a ideia é da moça que trabalha lá em casa. Então, assim, é exatamente isso, saber escutar a ideia. Atento a tudo, a todos. Atento a tudo, a todos, a ideia dos outros. Muitas vezes você está com uma ideia, mas você não está com essa ideia completa. Quem sabe se tu trocar ideia com outras pessoas, elas ajudam a completar a sua ideia. Ou através da ideia dos outros, você pode também ter uma ideia melhor. As pessoas que estão de fora, às vezes, contribuem também, com certeza, né? Com certeza. E geralmente as pessoas querem guardar, assim, a sua ideia, as 7 chaves, não vou dividir, para não ser roubada, e passam a vida inteira com esse conceito e não fazem nada, né? Então dividam a ideia para que de repente uma pessoa possa dar uma ideia, contribuir e fazer um negócio melhor do que você imagina. A outra, então, ganhe força com as dificuldades da vida e exiba a sua garra. O que é isso? Ele comenta o seguinte, hoje o Brasil ele é um lugar melhor para filhos de pessoas da classe C do que filhos de milionários. Por quê? Porque ele diz que hoje, para vencer no Brasil, tem que enxergar as oportunidades que o Brasil hoje tem. E essas oportunidades, muitas vezes, precisa de garra, precisa de talento, precisa de atitude para fazer essas oportunidades virarem negócios e assim por diante. Então, o que ele sugere é que as pessoas possam, através de repente de uma dificuldade de eu não sou uma pessoa tão prestigiada, né? Eu não fui uma pessoa que tem uma classe social tão boa, isso não é uma dificuldade, isso é uma oportunidade para que tu possa mostrar a tua garra através da tua atitude, né? Então, não é porque tu tens algumas limitações que você não pode vencer, né? Uma outra questão, então, seja fiel ao seu ofício e encontre sua turma. Ele comenta o seguinte, de que nós estamos na era da transparência e na era de a gente mostrar por que veio, né? Então, ele comenta que é importante as pessoas saberem o que elas fazem de melhor, né? Seja fiel ao seu ofício, o que você faz de melhor? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? Aonde você se posiciona bem? E através disso, então, encontre sua turma, crie o seu ambiente, se relacione com essa turma para que tu possas, então, mostrar por que tu veio e ser reconhecido por isso. Né? E outra dica, que é a última, persiga o sonho e veja o dinheiro como um meio. Né? Muitas pessoas, como ele comenta, né, no trecho da entrevista, que ele acha dinheiro uma maravilha, né? E de fato ter dinheiro é muito bom, mas ele comenta que nunca trabalhou objetivando o dinheiro, e sim objetivando um bom trabalho, e que isso consequentemente o dinheiro vem, né? Então persiga o sonho, faça o que você veio fazer, mostre o seu talento, faça o melhor e
o dinheiro vai não ser... Não como fim, né? Como apenas o resultado. Exatamente, né? O dinheiro vai ser o resultado. Bom, essas são as dicas, né, de Nissan. Eu penso que... As pessoas podem buscar literaturas também. Dele, né? Eu deixo aí uma tarefa para as pessoas. Quem não tem ícones, pense em quem são os seus ícones. Relacione 5 pessoas. Pode ser pessoas próximas, pode ser personalidades, pode ser até personagens de histórias infantis. Mas pense o que esses ícones têm, quais são as características que eles têm, as atitudes, as habilidades que lhes chamam a atenção, né? E relatem isso, porque isso mostra que essas características são as características que você acha importante tê-las, né? Sim. E aí, siga atrás dessas características para conquistá-las. Tudo isso os nossos telespectadores encontram no site carolinalinhares.com e na quinta-feira tem mais quadro. Quinta-feira mais quadro. Vamos responder perguntas que estão cheias de perguntas. Obrigada aí pela participação de todos. Continuem mandando perguntas que nós vamos aí continuar respondendo para vocês. Obrigada, Carolina. Boa noite. Nós vamos encerrando então o primeiro bloco aqui do TV Com Tudo Mais.